Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, que Eliseu Ribeiro, mais uma vez, aqui no nosso canal, para hoje trazermos uma breve reflexão de um assunto de suma importância para os nossos dias, que é a predestinação. O fato de Deus haver predestinado os seres humanos ou para serem salvos ou para serem condenados. É uma linha teológica difundida por Calvino, João Calvino, que hoje tem se expandido bastante pessoas têm se associado a essa forma de pensar, de acreditar que Deus de antemão já predestinou algumas pessoas para serem salvas e outras para serem condenadas. Até o hino evangélico que diz que é 50% que será salvo, 50% será condenado, e o autor desse hino, ele tenta se sustentar em cima de alguns textos, como por exemplo Mateus 25, das 10 virgens, como também Mateus 24, os versículos 43 a seguir, onde vai falar sobre o dilúvio, um será levado ou deixado, e assim por diante. Embora a gente perceba que o autor desse hino não seja um calvinista, por assim dizer, um defensor da predestinação, porém deixa transparecer uma imagem de algo já predestinado. E para nós começarmos o assunto, quero ser bem rápido no vídeo, eu quero começar lendo dois textos que vamos usar como um pressuposto de partida para a nossa rápida análise. Dois textos que nós usaremos como chave para nós fazermos início a esta fala. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, está o primeiro texto. Atos 2 e 23 está escrito: E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes e matastes pela mão de injustos. Eu quero fazer menção do termo que aparece aqui, presciência de Deus. E ainda em Atos capítulo 4, versículo de número 28, está escrito: para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. O termo determinado que aparece na minha Bíblia é o mesmo termo predestinado, que vai aparecer em algumas traduções, que vem da palavra grega que eu anotei aqui, proorizo ou proorizen, Atos 4, 28. Então nós temos aqui na balança duas palavras, a palavra presciência e a palavra predestinação. Dois termos que não podem ser confundidos seus valores. Presciência, ou seja, pré quer dizer antecipação, ciência, conhecimento. Então presciência é um conhecimento antecipado, enquanto que predestinação, novamente, é algo antecipado, e destino, predestinação. Então, as duas palavras são totalmente distintas uma da outra. Enquanto uma fala de alguém que tem um conhecimento prévio, um conhecimento antecipado de uma determinada situação, o outro fala de uma intervenção prévia, interferir em algo. Então, algumas pessoas dizem, Deus realmente predestinou, porque ele, como Deus, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Bom, o fato de Deus saber, isso é presciência, isso é um conhecimento prévio, antecipado que ele tem das coisas. Agora, predestinação já muda o sentido, porque predestinação significa você destinar antecipadamente alguém. Então, Deus dizer que ele já sabe o que será da minha vida, se eu vou ser salvo ou não, é uma coisa, é saber, é conhecimento. E Deus dizer que predestinou eu para ser salvo ou para não ser salvo, já é outra história. Porque aí é Deus decidindo, antes mesmo de eu nascer, aonde que ele vai me colocar, se é no céu ou se é no inferno. Então, quando Deus destina alguém para ir ao inferno, não tem o porquê de Deus insistir com esse alguém para se retroceder e para aceitá-lo e para querer uma salvação sem que ele mesmo já decidiu anteriormente que aquele indivíduo vá para o inferno. Então, Deus saber é uma coisa, e Deus desejar e querer que alguém vá para o inferno antecipadamente é outra coisa. Você pode me dizer que
Deus já sabe se eu, Eliseu Ribeiro, vou ser salvo ou se não. Concordo plenamente, porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Agora, você me dizer que Deus me destinou para ir ao inferno ou para ir ao céu, aí eu acho que você está forçando a barra. Porque aí nós temos um Deus que Ele entra e decide por mim e me tira o direito de decidir. E automaticamente, ao momento que Ele decidir todos serem salvos, tudo bem. Até aí nós concordamos, porque um Deus de amor que quer salvação, Ele seria aceitável Ele querer que todos sejam salvos. Ele destinar todos à salvação. Agora, Ele destinar seres que Ele mesmo criou ao inferno contradiz o seu caráter. O caráter divino fica sendo constrangido. Então, é baseado nisso, nós vamos falar um pouco sobre a predestinação, é que eu quero apresentar algumas razões bíblicas pela qual eu não creio na predestinação. Eu quero apresentar 4 razões. 4 razões pela qual eu, Eliseu Ribeiro, não creio em predestinação. Eu falo numa live sobre isso, quero até mostrar, está aqui em cima da minha mesa. Isso aqui é uma declaração de fé das Assembleias de Deus do ano de 1916. O que é uma declaração de fé? É a quem está prestando a declaração dizer no que crê e qual a razão que tem para crer. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou falar porque eu não creio na predestinação e vou apresentar as razões, 4 razões que me levam a não acreditar. Essas 4 razões, elas não me deixam em momento algum acreditar na predestinação. Vamos lá. Para início, nós temos que estar atento no que é uma verdade central. O que é uma verdade central? A verdade central é aquilo que é expresso como objetivo central de um determinado texto. Por exemplo, quando nós olhamos para os evangelhos, vamos falar sobre a crucificação, por exemplo. Existem alguns detalhes que Marcos fala, que Lucas não fala, que Lucas fala, que João não fala, que Mateus fala e os demais não falam, e assim por diante. São detalhes que aparecem em um evangelho e não aparecem no outro. E por que nós confiamos nas escrituras dos evangelhos, embora haja essas diferenças? Porque a verdade central, ela permanece. Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto e Jesus ressuscitou. Isso é verdade central. Tem Marcos, Lucas, João, Mateus. É verdade central. Então, quando nós fazemos a analogia central, a analogia geral, vamos dizer assim, de um determinado livro, nós temos que separar o que é a verdade central. Uma vez que nós temos a verdade central do livro, os pormenores que querem lançar dúvidas quanto à verdade central, eles não devem ser levados como contradições, uma vez que essa verdade central foi tirada. Uma vez que você identificou a verdade central, todas as demais falas, os pormenores do texto, têm que estar de acordo com a verdade central. Embora pareça haver contradições, mas não pode haver, porque se os pormenores contradizerem a verdade central, os pormenores são acréscimos de alguém, ou está sendo mal interpretado, ou foi feito uma cópia de forma errada, porque não tem como os pormenores contradizer a verdade central. Então a verdade central é que prevalece. Então eu vou falar sobre 4 razões pelas quais eu não creio em predestinação, e essas 4 razões eu as tenho como verdade central da Bíblia, como algo indiscutível, são as verdades centrais. E qualquer texto que alguém apresentar isoladamente para tentar contradizer essa verdade central, não deve ser aceita, porque são textos isolados que não têm poder para desfazer uma verdade central que está sendo defendida fortemente, diariamente, na Bíblia, por vários autores, inclusive pelo próprio Deus. Então vamos lá. Primeira razão pela qual eu não creio em predestinação. A primeira razão que eu apresento é porque o convite para a salvação, ele é universal. Grave isso. Primeira razão porque eu não creio em predestinação. Porque o convite para a salvação e a ordem para se pregar é universal. Vamos lá. Eu marquei alguns textos aqui, entre eles Marcos 16 e 15, que é muito conhecido, que Jesus deu uma ordem. Não é um pedido, não é uma opção, é uma ordem. Ide. Ide é ordenança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então a ordem de pregação, a mensagem, ela é universal e a ordenança é universal. Ide e pregai para todos. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Se tem um indivíduo que Deus o predestinou para o inferno, e Deus me manda ou te manda ir pregar para ele, e Deus não o quer salvar,
Logo então, Deus está fazendo algo desnecessário e algo hipócrita. Mandar eu dizer para alguém que Deus o quer salvar, sendo que na verdade Deus não quer salvar, que é para ele crer no Filho de Deus para ser salvo, mas na verdade Deus não quer que ele creia. É como se Deus falasse assim, vá e diga para fulano que eu o quero salvar. E na verdade eu não quero, eu já o predestinei ao inferno. Olha que isso é uma hipocrisia muito grande. Eu dizer algo que não é verdadeiro. Deus estaria aqui se vestindo de um caráter negativo. Deus seria injusto em mandar eu pregar para alguém sem que Deus não quer salvar. Outro detalhe para ser observado é o seguinte: se Deus me manda pregar, como algumas pessoas, Deus dá oportunidade para depois, no dia do juízo, Deus dizer que ele não se arrependeu porque não quis, porque Deus falou com ele, usou um, usou outro. Ok, então se Deus me manda pregar para alguém simplesmente para no dia do juízo ele usar a minha ida como argumento de condenação, aí Deus seria mais injusto ainda. Porque ele não querendo salvar alguém, ele me manda ir lá e falar simplesmente para minha ida servir como cláusula de condenação, mas não para salvação. Então isso é injustiça. Então a primeira razão que eu não creio em predestinação é porque eu não creio num Deus injusto. Eu não sirvo um Deus injusto. Eu não creio em forma alguma que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus injusto. Então a primeira razão que eu não creio em predestinação, porque a mensagem universal e a ordem para se pregar é pregar para todos. E se é pregar para todos, só tem uma razão. Deus quer que todos se salvem. Ao contrário, não existe mandar eu pregar para quem não quer salvar. Não tem como eu mandar um convite para alguém vir na minha festa se eu não quero que ele venha. Olha, eu estou te convidando só para dizer que eu não convidei, mas na verdade eu não quero que você venha. Isso é falsidade. Nós, seres humanos, fazemos isso. Convidamos alguém para esse alguém não ficar constrangido, para não dizer que nós não convidamos. E muitas vezes nós não queremos que esse alguém vá na nossa casa. Agora, Deus é diferente. Deus não é hipócrita. Se Deus mandou o convite de salvação a todos, é porque Ele de fato quer salvar a todos. Isso é bíblico. Isso é verdade central. Deus só manda o convite para quem Ele quer que vá, porque Ele não é hipócrita e Ele não é falso de convidar alguém simplesmente por falsidade. Essa é a primeira razão. Então nós temos aí Marcos 16 e 15. Ainda falando sobre o convite universal, a ordenança universal, nós temos Mateus 24 e 14. Que Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não fez acepção de ninguém, ele diz aquele que perseverar. Qualquer um que perseverar está debaixo dessa promessa. Agora, dizer que você pode ser crente, você pode participar de ceia, você pode ser quem você quiser, se Deus não quiser te salvar, você não vai ser salvo, isso é mentira. Isso é antibíblico. Porque para isso ser verdadeiro, Deus teria que ser hipócrita e falso. Dizer, olha, todo que perseverar até o fim vai ser salvo, mas na verdade é mentira. Eu só vou salvar quem eu quero salvar. Então não existe lógica para isso. Deus, Ele quer salvar a todos, é por isso que Ele manda pregar a toda a criatura, e quem for até o final vai ser salvo, sem acepção de pessoas. Essa é a mensagem do Evangelho. Como que eu prego essa mensagem e também prego a predestinação? É isso que não consegue dar ligação, gente. É eu pregar predestinação e salvação a todos ao mesmo tempo. É eu dizer que Deus quer que eu pregue para todos ser salvo e ao mesmo tempo dizer que Deus só vai salvar quem Ele quer. Isso não tem como, isso é antilógico e é antibíblico. Não tem cabimento. Vamos lá, mais um texto que eu marquei aqui. É Atos 1, versículo 8. Quando Jesus disse que era a mensagem, vocês seriam revestidos de poder e pregarão, começando aqui por Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, olha só, prega para toda criatura, vai até os fins da terra e todo que ficar até o final será salvo. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Agora, como que eu prego uma predestinação? Com esses princípios aqui, que a salvação é para todos, que é para pregar para todos, que é para pregar até os fins da terra. Então, se eu tenho que pregar até os fins da terra, se é para me pregar para todos, e se todo que perseverar vai ser salvo, então não tem como a predestinação existir. Não tem como Deus predestinar um para o céu e outro para o inferno antecipadamente. Ao contrário, para Deus fazer isso, Ele teria que ser hipócrita e falso, ter um caráter negro. Eu falei isso ontem. Para mim pregar a predestinação, primeiro eu tenho que crer que o caráter de Deus não é um caráter verdadeiro, que Ele tem um caráter manchado, porque Ele fala uma coisa na sua palavra e não honra o que fala. Ele fala que é para pregar para todos e não quer salvar todos. Ele fala que todos que ficar firme vai ser salvo, mas Ele não quer salvar todos. Então é um caráter negro. Entenda, a expressão negra aqui não é fazendo aqui como que eu posso dizer, o bullying, né?
não é fazendo esse tipo a expressão negra, é porque a questão negra, né? Essa expressão, ela traz um sentido negativo. Isso em várias áreas da vida a gente sabe disso. Então, quando eu falo de um caráter negro, eu falo de um caráter manchado, negativo. Quero que vocês entendam que não há aqui uma denegrição de uma pessoa pela sua cor. Nada disso em momento algum. Então, entenda isso. Essa é a questão. Como que Deus manda pregar para todos e diz que todos que perseverar vai ser salvo, se na verdade ele já foi lá e falou, não, esse aqui eu fiz para ir para o inferno, aquele ali eu fiz para ir para o céu, esse eu fiz para ir para o inferno. Então não existe, não tem como, as duas coisas não conseguem estar em de acordo. Segundo motivo, vamos lá, segundo motivo pelo qual não creio em predestinação, porque a salvação é para todos. Eu falei que o convite é para todos, a ordenança de pregar é para todos, e agora a salvação é para todos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao 17, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Versículo 17 vai dizer que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que todos fossem salvos por ele. Então a salvação, ela é para todos. O Filho de Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quando eu falo de mundo, eu falo de toda a raça humana. Então ele não veio para que um fosse salvo. Ele não veio para que 10 fossem salvos. Ele veio para que todos fossem salvos. Uma vez que eu digo que ele veio e predestinou 5 para ser salvo e 5 para não ser salvo, então o Filho do Homem não veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar parte do mundo. Ele veio para salvar alguns habitantes do mundo. Tá vendo que não se encaixa as duas coisas? Não tem como ele ter vindo para salvar o mundo em sua totalidade, se ele mesmo já fez uns para ir para o inferno. Então não tem como, não se enquadra essas duas coisas. Então a salvação é para todos. Se é para todos, não existe predestinação. Vamos ver mais alguns versículos que eu marquei. Ainda falando sobre a salvação para todos aqui, só tem sentido Deus dizer eu vim para salvar a todos se o ser humano tiver direito de escolher. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso só faz sentido se o ser humano tiver o direito de escolher em crer ou não crer. Porque se o ser humano não tem esse direito de escolher, essa fala também se torna insignificante. Olha, quem crê vai ser salvo. Bom, quem crê não, quem eu decidir vai ser salvo. Então a fala quem crê perde o seu sentido. Porque se o ser humano não tem a livre escolha de decidir crer ou não crer, então que sentido faz eu dizer aquele que crê? Não, então aquele que eu querer vai ser salvo e não aquele que crê. Então, você consegue compreender isso? É impossível eu pregar predestinação e pregar uma salvação que veio para todos. Vamos continuar lendo mais alguns textos. Atos 2, 21. Agora eu vou começar a ler definitivamente. Deixa eu ver. Vamos lá ainda. João capítulo 1, versículo 7. João 1 e 7, vamos lá? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Olha só, o apóstolo João está dizendo que João Batista veio para testificar da luz, que é Cristo, para que todos cresçam. Ou seja, o objetivo do envio de Deus de João Batista, e vale relembrar, Isaías 43 diz sobre aquele que prepararia o caminho para o Senhor, voz do que clama no deserto. Em Mateus capítulo 3, versículo 3 diz que esse de qual Isaías está falando é João Batista. Então João Batista já veio por ordem divina, foi profetizado há mais de 700 anos antes do seu nascimento, e ele já veio para cumprir uma missão, e a missão é para que todos cresçam. Então o objetivo de Deus enviar João é para levar a todos a crer, embora alguns não queiram crer, e Deus não vai forçar a crer, mas o objetivo é esse, todos crescem. João não veio para que a metade cresça, para que 10% cresça, para que 15% cresça, não, ele veio para que todos exclusivamente todos crescem. Então, quando Deus tem esse objetivo de levar todos a crer, pode que alguns não creiam. É a mesma coisa de você fazer uma festa. Você quer que todos saiam felizes, mas o seu objetivo às vezes não é alcançado. Uma dúzia sai dali falando mal do que você fez, mas o seu objetivo não pode ser mudado por causa disso. O objetivo é que todos sejam felizes. Então esse é o objetivo de Deus. Todos creem, ainda que alguns não queiram, mas o objetivo de Deus é que todos. Então não existe predestinação. Porque como que Deus quer que todos creem, sem que na verdade Ele controla quem vai crer e quem não vai crer. Então aí não faz lógica o texto. Vamos lá. Vamos ainda ler Atos 2 e 21. Atos capítulo 2, versículo 21. Eu estou acelerando a minha fala para ver se a gente não fica um vídeo tão longo. Atos 2 e 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Essa palavra também só faz sentido se eu tiver direito de escolher invocar ou não invocar. E aqui eu estou falando sobre a salvação é para todos. E aqui ele não faz acepção de pessoas. Olha o pregador, olha o pregador. Todos vocês que invocar serão salvos. Essa é a mensagem. Agora imagina o mesmo pregador parar a mensagem e dizer: porém só vai ser salvo aqueles que Deus quiser. A mensagem perdeu o sentido. Porque se aí é Deus que decide, que sentido faz eu evangelizar e dizer: olha, todos vocês que invocar vai ser salvo. Porém, só vai ser salvo quem Deus quiser. Então não faz sentido. Ou o pregador prega que todos vai ser salvo, todos que invocar vai ser salvo, ou o pregador já abandona essa mensagem e diz: não, olha, pode ficar tranquilo, se você tiver de ser salvo, você vai ser. Se você não tiver de ser salvo, você também não vai ser. Não precisa se preocupar. Então nós temos que decidir entre as duas mensagens, porque as duas não conseguem se unir no mesmo sermão. Você percebe isso? Que as duas mensagens não conseguem se unir no mesmo sermão? Não tem como você unir. O mesmo pregador dizer: olha, todos vocês que creem vai ser salvo. Todos só serão salvos aqueles que Deus quiser. Então as duas mensagens não têm ligação para ser mencionado no mesmo sermão. Não tem como. Então é por isso que eu não creio em predestinação. Porque eu estou naquele grupo que decidiu pregar o que está aqui escrito. Todos que invocar serão salvos. E não apenas um grupo seleto. Vamos continuar? Romanos 10, versículo 9. Vamos ver o que está escrito. Romanos 10 e 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha aqui, mais uma vez, a salvação para todos. Se você crer e confessar, você vai ser salvo. Não, só se Deus quiser. Se Deus não quiser, se Deus não te predestinar, você vai para o inferno. Não, todos que creem será salvo. Crê, confessou, será salvo. Não tem acepção de pessoas. O texto é claro. Crê, será salvo. Crê, confessou, será salvo. Não tem meios termos. Não tem dependência de uma predestinação. Não. Crê, confessar, será salvo. Vamos lá? Quero ler mais ainda. Tito capítulo 2, versículo 11. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, versículo 11. Vamos ler essa passagem. Tito 2 e 11. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha o que o texto está dizendo. A salvação não foi trazida para 10%, 50%, 60%, 30%, não. Para todos. Se ela foi trazida para todos, é universal. Então aqui não tem predestinação, gente. Aqui tem uma salvação universal para todos. Essa é a segunda razão pela qual eu não creio em predestinação. Primeiro, porque a mensagem é universal e a ordem de pregação é universal. Segundo, porque a salvação também é universal. A salvação é para todos. É todos, sem acepção de ninguém. Quem crê, quem invocar, quem permanecer, a salvação veio para todos. Tito 2 e 11, veio para todos. Então não existe acepção de pessoa, não existe predestinação nisso aqui. Mais um texto, nós vamos terminar esse segundo tópico. 1 Timóteo 2 e 6. Vamos lá? 1 Timóteo 2 e 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Preço de redenção. Redenção é o que? Você comprar um escravo. O texto está dizendo que ele se deu por preço de redenção, ou seja, ele deu por valor de compra de escravo por todos. Sabe o que o texto está dizendo? Ele comprou 100% a humanidade. Não foi 50%, não foi 30% e não foi 10%. Ele comprou 100% a humanidade. Então, se ele comprou 100% da humanidade, o projeto de salvação, a proposta de salvação é para 100%. Você consegue compreender isso? Segunda razão. Primeira razão pelo qual não creio em predestinação. A mensagem, a ordem de pregação é universal. Segundo, porque a salvação é para todos. O preço foi pagado por todos. Todos foram comprados. Se é todos comprados, todos estão levados, predestinados para serem salvos. Basta querer buscar a salvação. Amém? Vamos lá. Terceira razão pela qual eu não creio em predestinação. Terceira razão. Estamos terminando. A terceira razão que eu não creio é por causa do desejo de Deus manifestado na Bíblia. A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Agora vamos lá ao ponto. Uma certa feita eu fiz essa pergunta para alguém que queria defender a predestinação. E eu vou fazê-la aqui agora. Como que Deus, sendo justo,
íntegro, fiel, verdadeiro, que não tem parcialidade com o pecado, com a mentira, pode dizer: eu não quero que ninguém se perca, abre parênteses, mas eu já predestinei você para ir para o inferno. Eu não quero que ninguém se perca, mas eu já predestinei que você vai queimar no inferno. Como que ele pode dizer: eu quero que todos se arrependam, mas ele diz: olha, eu já endureci o coração para você não se arrepender. Você eu não vou deixar se arrepender. Como que isso acontece? Diga para mim, como que é possível? Só existe uma explicação. Se Deus dizer: eu quero que você... Olha aqui, imagine Deus olhando para mim hoje, Eliseu Ribeiro, eu quero que você se arrependa. Porém, eu já te endureci para não se arrepender. Só tem uma explicação. Deus é mentiroso e hipócrita. Porque ele está me dizendo algo que é mentira. Ele não quer que eu me arrependa. Você já imaginou Deus mentir? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para imaginar Deus mentir? Porque isso é mentira. Se eu disser que eu quero e na verdade eu não quero, é mentira. Se eu disser que eu não quero que ninguém se perca e na verdade eu quero que alguém se perca, é mentira. Se eu disser que eu quero que você se arrependa e eu quero que você não se arrependa, eu estou mentindo. Essa é a terceira razão pelo qual eu não creio em predestinação, porque eu não creio que Deus possa mentir. Eu não creio que Deus seja mentiroso e falso. Vamos ver isso na Bíblia? Então vamos lá. Vamos ler aqui. 1 Timóteo 2 e 4. 1 Timóteo 2 e versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4. Vamos lá. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus quer? Que todos os homens se salvam. Agora vem cá. Vamos lá. Como que eu digo que eu quero que você se salva, se na verdade eu te predestinei para ir para o inferno? Eu mesmo. Porque a predestinação vai dizer que Deus precisa da capacitação ao homem, escute isso, para que esse homem se arrependa e seja salvo. Temos dois homens. Deus capacitou esse, ele se arrependeu, foi salvo, Deus o predestinou para a salvação. Deus não capacitou esse, ele não se arrependeu, não vai ser salvo. Então quem é que quis que esse homem aqui não se arrependesse? Deus, porque se Deus quisesse, Deus teria dado a ele capacidade de se arrepender. Se Deus não deu, é porque Deus não quer salvar. Isso é o problema. Como que Deus quer que todos se salvam, sem que ele não dá capacidade para todos se arrepender? Como que ele quer que todos se salvem se ele sabe que o ser humano precisa dele para ser salvo e ele não ajuda o ser humano para o ser humano ser salvo? Ou ele ajuda 5 e não ajuda 5, como o hino que eu falei aqui, 50% vai ser salvo, 50% vai ser condenado. Como que Deus pode fazer isso? Ajudar 50% para ser salvo e 50% ele desprezar e depois dizer: você vai para o inferno porque não se arrependeu. Na verdade você não se arrependeu porque eu não quis te ajudar para você se arrepender. Ou seja, nós temos aí uma falsidade. Isso não tem como, gente. Isso é antibíblico e antilógico. O texto é claro, Deus quer que todos se salvem. Se ele quer que todos se salvem, não tem como ele predestinar uns para ser e outros para não ser. É só olhar o texto. Vamos lá, mais um versículo e já vou terminar esse terceiro ponto. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro está dizendo: olha, a volta de Jesus não aconteceu ainda, que é o que o contexto vai nos dizer, porque ele não quer que alguns que ainda não se arrependeram se percam se arrepender, mas ele quer que todos se arrependam. Olha só a última parte do versículo. Senão que todos venham a arrepender-se. É isso que Deus quer, que ninguém se perca. Quando ele fala alguns, ele não quer dizer alguns que ele predestinou. Não, ele quer dizer alguns que ainda não se arrependeu. E o que me prova que esse alguns não é parte de um todo, mas na verdade é todos que ainda não se arrependeram, é porque o final do versículo diz que ele quer que todos. Então esses alguns é esses que ainda não estão incluídos no todos aqui, que não se arrependeram. Então o desejo de Deus é que todos se salvem. Nós lemos aqui 1 Timóteo, né? Deixa eu conferir. 1 Timóteo 2 e 4, todos se salvam. E 2 Pedro 3 e 9, ele quer que todos se arrependam. Então onde fica a predestinação aqui? Aonde enquadrar a predestinação aqui? Como pregar a predestinação diante dessas verdades bíblicas? Isso aqui é verdade central.
Como pregar predestinação aqui diante disso? É isso que eu te pergunto. Para você que gosta de pregar predestinação, para você que gosta de falar para as pessoas que elas serão condenadas porque Deus as predestinou, ou que serão salvas porque Deus as predestinou, me diga como pregar predestinação diante dessas verdades. Diante dessas verdades central, que são textos-chave. Isso aqui são princípios de verdades bíblicas. Me diga para mim, como pregar predestinação diante disso aqui. Terceiro, ou melhor, quarta razão pela qual não creio em predestinação, estou terminando, já passou de 30 minutos o vídeo. Vamos lá, quarta razão, porque Deus não faz acepções de pessoas. Abre parênteses. Para Deus olhar para 100 pessoas e dizer, vou salvar, vamos usar o termo aqui, né, 50% do hino, vou salvar 50 e vou condenar 50, isso é acepção de pessoas. Ele está dizendo, 50 eu quero morando comigo no meu reino, 50 eu quero comigo na minha glória, e 50 eu não quero. Esse aqui, nasceu 2, numa mesma família, tiveram 2 filhos. Esse eu quero salvo, e esse eu vou deixar ir para o inferno. O que é isso? Acepção de pessoa. Você quer que eu te diga uma coisa? Acepção de pessoa é pecado. Tá certo? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Que fazer acepções de pessoa é pecado. E se Deus faz acepção de pessoas dentro de 2 indivíduos, ele quer salvar um e o outro não, ele faz acepção de quem ele vai salvar, de quem não vai, Deus está cometendo pecado. O próprio Deus é um Deus pecador. Eliseu, mas isso é muito forte para dizer, mas é a Bíblia quem diz. A Bíblia fala que fazer acepção de pessoas é pecado. Vamos ver isso? Carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver isso. Fazer acepção de pessoas é pecado. Se você entende e crê que Deus faz acepção de pessoas, você está automaticamente dizendo que Deus tem a prática do pecado, que Deus comete pecado. Vamos lá, Tiago 2, versículo 9. Mas, se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguido pela lei como transgressor. Tá claro isso aqui. Se você faz acepção de pessoa, você está cometendo pecado, e pela lei você é transgressor, você é réu. Então, se você dizer que Deus faz acepção de pessoas, você está dizendo que Deus é réu pela lei, que Deus é transgressor, que Deus vive na prática do pecado. E isso é inaceitável. Eu falei aqui e repito. Pregar predestinação é manchar o caráter divino. Pregar predestinação é manchar o caráter de Deus. É atribuir a Deus um caráter que ele não tem. É dar a Deus uma qualidade que ele não possui. Uma desqualificação. Não é nem uma qualificação, é uma desqualificação. Você me entende isso? Vamos ver. Desde o Antigo Testamento, nos 2 testamentos, Deus fala contra atribuir a Deus acepções de pessoas. Deus é contra isso. Vamos ver alguns textos? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 17. Vamos lá? Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Lá no Antigo Testamento, Deus falou, ensina isso para o meu povo, eu não faço acepção de pessoas. Deus estava querendo dizer o quê? Não quero ninguém dizendo que eu faço acepção, que eu olho para um e não olho para outro, porque eu sou um Deus zeloso e que não faço acepção de pessoas. Certo? Vamos ler mais um texto do Antigo Testamento? 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo de número 17. Segunda Crônicas, capítulo 19, versículo de número 17. Vamos lá? Deixa eu ver o texto. Versículo 7, desculpe, não tem o versículo 17. Versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas. Segundo o texto da Antiga Aliança, lá atrás, já dizendo, ele não faz acepção de pessoas. E se você ler os 2 textos, a parte final, diz que ele não aceita presente, não aceita suborno. O que ele está dizendo é o seguinte, não adianta querer me comprar.
Porque eu não faço acepção de pessoas, da mesma forma que eu trato um, eu trato o outro. E não adianta ninguém querer me comprar com presentes, com suborno, que eu não aceito. Eu não faço esse tipo de acepção. Vamos ler mais um texto e último, já que eu quero ler, do Antigo Testamento, que é Jó. Isso mesmo, o livro de Jó. Capítulo de número 34, versículo 19. No livro de Jó, capítulo 34, versículo 19, está escrito: quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipe, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Olha o que ele está dizendo: todos são obra das suas mãos. Nem rico, nem pobre, nem príncipe, ele não faz acepção. Você consegue entender isso? Não há acepção com ele. Ele não faz acepção nem de rico, nem de pobre, nem de príncipe, ninguém. Todos são obra. O que Jó está dizendo é: todos eles estão dentro das suas mãos. Todos eles são unicamente Deus. Eu disse Jó está dizendo, mas possivelmente aqui seja Eliú. Eu não estou atualizado agora do momento do contexto para falar sobre o contexto, então eu vou pular essa parte. Mas independente seja Jó, seja Eliú que está falando essa particularidade do versículo, certo é que ele está dizendo que todos são criaturas de Deus, que ele não faz exceção de nenhum deles. É isso que o texto, essa é a verdade que o texto está expressando. Então vamos agora para o Novo Testamento? Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e o versículo de número 34. Vamos tomar alguns versículos do Novo Testamento e nós estamos terminando. Atos, capítulo 10, versículo de número 34. Vamos lá? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoas. Até que Pedro entendia que ele fazia acepção entre judeus e gentios, mas agora Pedro entendeu que ele não faz acepção. E é isso que muitas pessoas têm que entender. Ele não faz acepção de pessoas, todos são dele. E ele quer salvar a todos. Essa é a verdade bíblica. Ele não faz acepção de pessoas. Vamos ler também Colossenses. Vamos ler primeiro Efésios. Vamos ler primeiro Efésios. Efésios capítulo 6, versículo de número 9. Vamos lá? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 9. Vamos lá? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha o que o texto está dizendo. Senhores, você que tem escravo, você que tem servo, saiba disso, que você pode ser maioral aqui na terra, mas para Deus, vocês são igual. O Deus deles e Senhor deles também é seu. E ele não faz exceção de pessoas. Não é porque você é Senhor deles aqui que você vai ter vantagem com Deus. Não, ele não faz acepção de pessoas. Vamos ler mais um texto? Colossenses 3 e 25. Vamos lá? Colossenses capítulo 3, versículo 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Olha o que o apóstolo está dizendo. Se você praticar o mal, você vai ter recompensa também do mal que você fez. Porque ele não faz acepção de pessoa. Ele está desmascarando aqui essa falácia que diz que você pode viver o jeito que quiser, fazer o que quiser, que se você foi predestinado para ser salvo, você vai ser salvo. Paulo está dizendo, não, se você fizer agravo, é agravo que você vai receber. Porque ele não faz acepção de pessoas. Não é porque você é bonitinho, dondoca da casa, ou belezura, que ele vai te salvar por predestinação, não. Fez agravo? Recebe o agravo. Paulo está dizendo, não existe isso. Predestinar alguém porque alguém é melhorzinho do que alguém. Não. Se você fizer agravo, é agravo que você vai receber. Não tem predestinação. Não faz acepção de pessoas. Vamos ler a última passagem que eu quero ler, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. É a última passagem, eu termino. Nós estamos com quase 40 minutos de vídeo. Vamos lá? 1 Pedro 1,17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês invocam por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra. Pedro está acabando mais uma vez com a mesma falácia que Paulo já detonou lá atrás, dizendo, olha, ele julga segundo a obra, não faz acepção. Não é porque você foi
predestinado, que você pode fazer o que quer e vai ser salvo. Não, ele julga sem acepção de pessoas pela obra. Se você servir a ele de verdade, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não é predestinação que vai levar ninguém para o céu. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, Paulo diz em Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus, Atos 16:30, e será salvo tu e a tua casa, porém sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus também diz em João 3, versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o Rei do céu. Então aqui, meu irmão, não é predestinação, não. É caráter, é mudança de vida, é servir a Deus que vai garantir a minha e a tua salvação. É servir a Deus de verdade, é crer em Jesus e ter uma mudança, uma transformação de vida. Isso é que tem base para a nossa salvação. Predestinação não, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele julga de forma correta, de forma sincera e de forma verdadeira. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Mas Eliseu, alguém pode dizer, e tal versículo, e tal palavra, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Não dá tempo de eu continuar falando sobre isso aqui, já estão 40 minutos de vídeo, vai ficar muito longo. Mas analise essas passagens. Pode uma passagem contradizer essas verdades fundamentais que eu tenho apresentado aqui? Por exemplo, eu amei Jacó e aborreci Esaú. É suficiente para você desmontar todos esses princípios que eu tenho apresentado aqui à luz da Bíblia? O que você acha? Não está tendo a mal interpretação do texto? Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Se trata de salvação? Ou se trata de promessas terrenas? Faz uma análise bem feita do texto. Analise, porque jamais, qualquer que seja o texto que você encontrar, você jamais pode fazer ele contradizer essas verdades propagadas por Jesus e os apóstolos. Jamais isso pode acontecer. Então analise bem os textos. Se você encontrou um versículo que te deu uma certa dúvida, você ficou pensativo, não leve pelo lado mal. Não entre para o lado da predestinação, porque ao entrar para a predestinação, repito, você está denegrindo a imagem de Deus. Você está querendo dizer para a sociedade que te assiste, olha, o nosso Deus funciona assim. Ele não é amorzinho, não. Ele salva só quem Ele quer. Ele manda pregar para todo mundo, mas é mentira. Ele quer salvar só algum. Cuidado para você não denegrir a imagem de Deus. Cuidado. Cuidado, preste atenção no que você está fazendo. Observe muito antes de você falar. Analise. Olhe a sua interpretação se está correta. Não deixe ser influenciado. Existe um método chamado indutivo e dedutivo. Existe aquilo que nós chamamos também de... Dentro da teologia nós temos a hermenêutica, a homilética, a exegese e a exegese. A exegese, ela extrai do texto a verdade. A exegese, ela quer implantar no texto a sua ideia. É a mesma coisa do método indutivo, quer implantar dentro do texto a ideia, a leia. Cuidado para você não ser influenciado por alguém e vir para a Bíblia cheio de pensamentos e querer implantar esses pensamentos dentro da Bíblia. O maior problema da sociedade hoje, moderna, é trazer as suas ideias, o método do indutivo, em vez de fazer a exegese, faz a exegese de um texto, traz as suas ideias e quer implantar dentro de um versículo bíblico e contradiz todos esses princípios que eu acabei de citar aqui. Então eu digo, baseado nesses 4 princípios fundamentais, a mensagem é universal, a salvação é universal, a vontade de Deus é que a salvação seja universal e Deus não faz acepção de pessoa. Baseado nesses 4 princípios, eu te digo, não existe predestinação para a salvação. E antes que você pregue ou ensine predestinação para a salvação, tome cuidado e faça uma análise mais bem feita para você não contradizer as verdades fundamentais da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para mais vídeos como esse. Deixe aqui nos comentários o que esse vídeo foi para você, se ele te edificou, se ele te orientou, se ele serviu para sua fé, se ele te esclareceu alguma coisa, deixe aqui nos comentários. E compartilhe para que outras pessoas também possam ouvir essas verdades e ser esclarecidos por ela. Que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.